Fala galera, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Rafael, sou analista em engenharia de dados. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a diferença entre Small Data e Big Data, ou dados de forma tradicional e o Big Data, e as suas propriedades, beleza? Então fica até o final do vídeo para acompanhar todos os detalhes. Valeu! Então galera, como eu falei para vocês, nós vamos falar hoje sobre Small Data versus Big Data. Mas antes disso, peço por gentileza que vocês se inscrevam no canal, curtam o vídeo, né, se estiverem gostando, deixem um comentário, compartilhem com seus amigos, que é isso que ajuda com que o canal tenha maior alcance dentro do YouTube, né, aumente a quantidade de inscritos, que ele cresça e fique relevante dentro da plataforma. E é de graça, galera, então vocês só me ajudam, né, fazendo isso. Eu agradeço bastante. Então, quando a gente pensa que Small Data e Big Data, o termo mais conhecido, na verdade, é o Big Data, né? Que é o que tá meio que na moda, né? Na verdade, já tem muito tempo, né, que Big Data existe, mas você já deve ter provavelmente ouvido nos Vs do Big Data, né? Mas, quando a gente pensa no Small Data, ele é basicamente a forma tradicional dessas propriedades, certo? E quais são essas propriedades que o dado tem? Bem, volume, velocidade e variedade. São as três principais, certo? Então, qual que é a diferença entre os dois, basicamente? Bem, quando a gente pensa no volume tradicional, ou seja, do small data, vou chamar assim small data para ficar mais compreensível, vou usar esse termo aqui para facilitar no vídeo. O small data, ele basicamente é a quantidade menor, né? Nem compara com Big Data. Big Data hoje é petabytes, exabytes, né? E isso ocorre muito, numa velocidade muito grande, esse armazenamento, tá? Então, assim, o YouTube da vida, serviços de streaming, redes sociais, estão armazenando aí por minutos, segundos, né? Tudo depende da tecnologia que eles estão usando, essa grande quantidade de dados. E falando em tecnologias, essa parte que separa o Small Data do Big Data tem tudo a ver com as tecnologias e as ferramentas que são utilizadas. Então, por exemplo, as ferramentas do Small Data não conseguem, na maioria das vezes, processar, né, ali essa quantidade de volume de dados do Big Data. Então, o Big Data ele precisa ali de ferramentas e tecnologias específicas. Esse é um ponto muito importante que você provavelmente vai ver, já deve ter visto aí muita vaga de vaga no LinkedIn, enfim, descrição, especialista em Big Data, não sei o que Big Data, e geralmente essas vagas estão se referindo a isso, né? Então, assim, quando você vê esse termo, você já vai entender que com certeza, provavelmente vão ser outras ferramentas e outras tecnologias e não as mesmas. Pode acontecer de alguma tecnologia servir para as duas? Pode, mas geralmente no Small Data são tecnologias e ferramentas diferentes porque elas não conseguem, elas têm um limite ali que elas conseguem, né, processar esse volume. E a gente falando aqui da segunda propriedade, né, dos dados, a gente tem aqui a propriedade velocidade. E no Small Data, esses dados eles são gerados, coletados, armazenados, processados de uma forma periódica, ou seja, é bem maior a distância, né? Muito maior o intervalo que geralmente é entregue esse processamento, né? Entregue esses dados prontos para serem consumidos, né? Não que não aconteça do Big Data de talvez ter um processamento em lote que talvez demore um pouco mais, mas não é comum. O comum é que a velocidade do Big Data é muito maior, ou seja, dados processados em real time, near real time, lotes com intervalo muito menores, quase não sai, desculpa, muito menores, né? Enfim, essa é mais uma propriedade do dado. A gente está vendo esse comparativo aí entre os dois. E falando aqui da variedade, a variedade do Small Data costuma ser muito mais dados estruturados, né? Costuma ter somente um formato ou uma fonte. Pode ter mais de uma fonte, mas geralmente são dados estruturados, né? A gente já viu vídeo sobre isso. Dados estruturados, semi-estruturados, não estruturados, né? Então, basicamente, a gente tem que entender que quando a gente fala de Big Data, é porque o Big Data, ele
possui a capacidade e a necessidade de processar, gerar, enfim, tudo que a gente já sabe aí, né? Gerar, processar, armazenar e etc. Em formatos totalmente diferentes, né? Então a gente vai fazer uma integração ali com dados não estruturados, semi-estruturados, não estruturados, bancos de dados, logs, imagens, vídeos. Então ele possui essa outra característica. E para a gente fechar aqui, existem mais outros dois Vs. O pessoal costuma botar, né, quando fala dos Vs do Big Data, mas aqui é importante você entender que são os Vs dos dados, né? Na verdade, são as propriedades dos dados, ele seja Small Data ou Big Data, que é a velocidade de valor, né? Gente, velocidade de valor, assim, eu acho que são Vs que eles colocam como explicação de propriedade dos dados, mas é meio, vamos dizer assim, eu sei que nem tudo é óbvio, né? Mas deveria ser, né? Porque isso está totalmente ligado à questão da qualidade dos dados. Ou seja, eu preciso que seja um dado verdadeiro, né? Que tenha veracidade, que ele entregue valor para o negócio para resolver um problema, né? Então a gente pode sim considerar esses outros dois Vs, né? Dentro das propriedades dos dados, mas as propriedades dos dados estão realmente focadas ali no volume, na velocidade e na variedade. E o que difere, né, o tradicional, o Small Data para o Big Data, é basicamente o que eu expliquei para vocês. A quantidade de volume, a velocidade, né, que isso é processado, etc., igual eu já expliquei, e a variedade dos dados, certo? Então, é basicamente isso que você precisa entender, tá? Sobre a diferença entre os dois e suas propriedades, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.